Olá, alunos do nono ano. Continuando o nosso estudo sobre função do segundo grau, nós vamos agora entender como determinar as raízes, as coordenadas do vértice e ponto de intersecção com o eixo y de uma função quadrática. Nesse exemplo, nós temos uma função determinada por 2x² menos 5x mais 2, e a gente vai agora aprender a determinar as suas raízes caso elas existam, né? Vamos determinar as coordenadas do vértice e vamos determinar o ponto em que a parábola, tá, cruza o eixo y, na verdade. Para determinar as raízes de uma função, nós precisamos encontrar o x1 e o x2 quando a gente resolve uma equação de segundo grau. Seria exatamente igualar esta função a zero, 2x² menos 5x, somado com 2, e vamos calcular os valores de x que zeram esta equação, ou as raízes desta equação. Então, nós vamos primeiro calcular o discriminante, né, que é o delta, que vai ser menos 5 elevado ao quadrado, b ao quadrado menos 4 multiplicado pelo valor de a, que é 2, e pelo valor de c, que é 2. E a gente tem que o valor de delta é 25, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o valor de delta é igual a 9. Né? E a gente vai calcular os valores de x1 e x2 usando a fórmula de Bhaskara. Né? Então, o valor de x ele deve ser o oposto do valor de b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 3, dividido por 2 vezes o valor de a. 2 vezes 2, 4. Né? Então, o meu x1, a minha primeira raiz, pode ser associada a 5 mais 3 dividido por 4, no caso 2. E o meu x2, a minha segunda raiz, pode ser 5 menos 3, que é 2, dividido por 4, que na verdade, simplificando, fica igual a 1 sobre 2. Então, essas são as raízes da função, são os números que zeram a função. No item B, a gente precisa determinar as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice são formadas pelo ponto x do vértice e y do vértice. Então, o x do vértice ele vai ser igual ao oposto de b, dividido por 2 vezes o valor de a. E, neste caso, nós vamos ter o oposto de b igual a 5, dividido por 2 vezes 2. Dessa forma, teremos 5 sobre 4. Então, esse vai ser o x do vértice, 5 sobre 4. Para calcular o y do vértice, eu preciso do valor de delta, como a gente já observou. Então, a fórmula do y do vértice vai ser o oposto do valor de delta dividido por 4 vezes o valor de a. Nós já temos que o valor de delta é 9, foi calculado no item A anteriormente. Então, a gente vai ter que o valor do y do vértice vai ser 9. O oposto de 9 é menos 9, então vai ficar dividido por 4 vezes o valor de a, que é 2. Sendo assim, o y do vértice ficará igual a 4 vezes 2, 8. Então, nós temos o y do vértice igual a menos 9 sobre 8. No item C, nós precisamos agora encontrar o ponto em que a parábola cruza o eixo y. Mas, anteriormente, eu vou posicionar esses valores que nós encontramos em um gráfico, em um plano cartesiano, onde se encontram as raízes e onde se encontram as coordenadas do vértice. Então, nós temos as raízes da função apresentadas aqui, que é o número 1 sobre 2 e 2, e as coordenadas do vértice. Percebam que o vértice é o ponto de mínimo da parábola, está aqui, nós temos o ponto de mínimo, né? E esse ponto de mínimo apresenta um valor mínimo que é menos 9 sobre 8. Essa parábola tem concavidade para cima, porque o valor de a é igual a 2, o valor de a é positivo, então concavidade para cima. Mas vamos ao que interessa. O ponto em que a parábola cruza o eixo y é exatamente este aqui, que é determinado única e exclusivamente por este número 2 aqui. Então, a gente sabe que o número que se encontra aqui no eixo y é o número 2, mas ao responder esta pergunta, devemos lembrar que todo e qualquer ponto é formado por um par de números. Neste caso, o ponto que está localizado aqui sobre o eixo y terá formação com 0 e 2. Então, o ponto de cruzamento da parábola com o eixo y vai ser exatamente
o ponto 0 e 2. E assim eu acabo de identificar esse ponto em que a parábola cruza o eixo Y. Um grande abraço e bons estudos.